é um dos profetas menores, ali no final do Antigo Testamento. Hoje quem vai compartilhar conosco é o pastor Felipe Nakazato. Mas quero começar esse tempo orando junto com você e reafirmando que, por entender que às vezes alguns estão ou em deslocamento, ou na academia, ou cuidando dos filhos, né? Ou então debaixo do monte, o monte coberto, o que não tem problema, né? Então, eu sempre vou dando espaço para aqueles que estão com as câmeras abertas. Vou pedir para o Jordan orar por nós, para começar nesse tempo e depois nós vamos partilhar juntos. Pai amado, Pai bendito, te louvamos, Senhor, te agradecemos nessa manhã, mais essa oportunidade de abrir os nossos olhos. O Senhor já preparou todas as coisas, Pai, diante de nós, e tua palavra, Pai, é viva, é poderosa para guiar o nosso coração. Estamos aqui com o coração aberto diante de ti, Pai, nesse tempo de comunhão entre nós e com o Senhor. Te pedimos, ó Pai, a luz do Teu Espírito Santo sobre nós, sobre a vida do pastor Felipe, vai compartilhar a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa ser sobre a vida dele, sobre os nossos corações, e que a gente tenha um entendimento, Pai, que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia a todos que estão chegando. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Jonas. Esse é o personagem escolhido pelo pastor Felipe. Jonas é um livro pequeno na Bíblia, como eu disse, ali junto dos profetas chamados de menores porque os livros e os seus escritos, né, a sua obra literária é relativamente pequena. Jonas tem 4 pequenos capítulos. História conhecida até das crianças, porque Jonas é aquele que recebeu a missão de anunciar o juízo de Deus a uma cidade chamada Nínive, que era uma grande cidade naquele tempo, e Deus havia entendido que a maldade deles, a iniquidade deles havia subido, né, às narinas do Senhor, e o Senhor resolveu liberar uma palavra profética. Jonas, então, sai pela cidade falando Aliás, inicialmente, Jonas, a Bíblia diz que ele se dispôs, mas ele não se dispôs para fazer o que Deus tinha pedido. Ele procura um navio que estava saindo para a região de Tarsis, entra nesse navio, vai para o porão desse navio e dorme profundamente. Esse navio é atacado por uma tempestade. Os homens desse navio percebem que alguma coisa espiritual está acontecendo e eles começam a orar, cada um ao seu Deus, começam a jogar a carga no mar, começam a temer muito pela sua vida e tentando alcançar a praia e não conseguem. Então no momento o capitão vai até o barco, o porão do barco e fala: olha, você está dormindo aí? O que está acontecendo? Por que você está nessa tranquilidade? E quando o capitão relata a situação, eles resolvem tirar a sorte entre eles para verificar de fato quem era que estava sendo o objeto daquela maldição. E a sorte recai sobre Jonas, que confessa que ele é hebreu, que ele, de fato, ele estava desobedecendo a Deus e que tudo aquilo estava acontecendo por causa dele. Eles não sabem o que fazer, ele mesmo sugere: pode jogar eu no mar. Quando eu descer do barco, vai resolver tudo, e é o que de fato acontece. Ele é jogado no mar, e a Bíblia diz que ele é então engolido por um grande peixe. Então é aquela história de Jonas e o grande peixe, ou Jonas e a baleia. E engolido por um grande peixe, ele passa 3 noites e 3 dias no ventre desse grande peixe, que depois o vomita na praia, exatamente na praia, próximo, devolve ele ao lugar da tarefa dele, e Deus dá uma instrução para que ele anuncie esse juízo a Nínive. Ele passa anunciando, passa um dia inteiro pregando, profetizando, andando na cidade e dizendo que Nínive seria destruída em 40 dias. Só que acontece algo interessante: mesmo que eles não temessem a Deus, eles ouviram a mensagem e eles se arrependeram. A Bíblia diz que até o rei da cidade, né, talvez o governador daquela cidade ou o prefeito daquela cidade, estabelece um jejum que envolve todos, inclusive os animais,
e eles se arrependem. E aí Deus resolve não destruir aquela cidade, o que causa uma profunda indignação, com a justiça própria sem medida em Jonas, que meio que diz para Deus, tá vendo, eu não queria pregar porque eu sei que o senhor é bom, e aí o senhor se arrepende e a minha pregação não vale de nada, a minha palavra profética não vale de nada. Você sabe que os profetas eram profetas do tempo da lei, eram profetas muito duros, profetas de juízo mesmo, a maior parte deles, e eles profetizavam contra as atitudes das pessoas. E aí Jonas entra numa crise, numa luta. Ele vai para um lugar deserto, e aí a palavra diz que o sol estava queimando na cabeça dele, debaixo daquela frustração, e Deus faz uma planta nascer num único dia e produzir sombra sobre Jonas, e ele fica, assim, muito grato por aquilo. Mas no outro dia, Deus envia um verme, e o verme come essa planta seca, e aí então calor escaldante sobre a vida de Jonas, ele pede para si a morte. E Deus começa a fazer uma reflexão com ele, que é uma reflexão sobre o valor das coisas, o valor daquela cidade. Naquela cidade haviam, segundo a palavra diz assim, 120 mil pessoas que não sabiam nem a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Existem várias teorias a respeito do que isso significa, e às vezes pode ser 120 mil crianças ou 120 mil adultos que não tinham muito entendimento a respeito das coisas de Deus. Mas são as duas principais correntes. Mas o que importa é que era de fato uma cidade grande para aquele tempo, e Deus poupou eles justamente por causa do arrependimento, porque ele é bom e porque ele é misericordioso. Mas Jonas se enfureceu com isso, se desgostou com isso, porque achou que ele foi, que como profeta, a sua reputação foi manchada de uma certa maneira. E aí Deus termina esse capítulo, é um capítulo que termina assim, ele termina abruptamente, né? Não tem uma conclusão completa, mas nós podemos perceber que Jonas foi lá e cumpriu. Na segunda vez, Jonas foi lá e cumpriu a sua tarefa, e o capítulo termina falando exatamente sobre essa planta, é o penúltimo verso, essa planta, porque o Senhor falou, você tem compaixão de uma planta, né? Você se compadece de uma planta que nasceu e morreu e não significa nada. Não vou ter eu compaixão da minha criação? Isso fala então da bondade, da misericórdia de Deus e da forma como ele nos trata. E hoje nós temos, como tem sido a nossa prática aqui, 3 ou 4 pontos que nós vamos partilhar. Eu quero dar as boas-vindas ao pastor Felipe, deixar ele começar falando conosco, fazer um comentário aí a partir de cada capítulo, pelo menos. Bom dia a todos, Deus abençoe a vida de vocês. Mas a história de Jonas, ela repete muito a nós, como cristão, na questão de todo o processo que ele passou. A gente é chamado, a gente tem uma missão, a gente foge dessa missão, a gente quer fazer segundo as nossas vontades, a gente coloca o nosso querer, o que achamos, nosso achismo, e fugimos de Deus. Então, o primeiro tópico dessa ministração é sobre a desobediência e essa queda de Jonas. Porque Jonas, ele recebeu uma missão de Deus. Jonas, vai a Nínive e anuncie que eu vou destruir aquele lugar, por conta dos seus muitos pecados. Então, Jonas, o verso 3 do capítulo 1 fala que ele se aprontou, mas ele fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele pegou um navio querendo ir para a Espanha, para longe do Senhor, diz esse versículo. Então, muitas vezes, amados, nós recebemos um chamado, nós recebemos uma missão, a gente até se apronta, como Jonas se aprontou, mas ele fugiu. Ele foi na direção contrária. E às vezes a gente toma decisões de ir na direção contrária daquilo. Tomamos decisões de ir na direção contrária da voz do Senhor. E saímos da sua direção porque nós temos a nossa própria direção, nossa própria vontade, o nosso próprio querer. Jonas, ele quis tomar a sua própria decisão e não a decisão daquilo que o Senhor direcionou a ele. E por isso ele foi lançado ao mar.
Por isso que dentro daquele navio, quando começou as turbulências, os ventos fortes, e os marinheiros, o capitão daquele navio ficou tudo apavorado. E foi naquele lugar onde Jonas estava lá, escondido. E Jonas disse: não, o culpado sou eu mesmo. Eu que sou culpado. Eu que fui contra a ordem do meu Senhor. Então, a Bíblia nos fala no verso 10 que os marinheiros ficaram mais apavorados quando Jonas diz isso. E diz para ele: veja o que você fez. Olha o que você fez conosco. Por conta da sua desobediência, por conta do seu querer, por conta de você ter afastado do Senhor, nós estamos sofrendo também. Então, o que isso nos mostra, amados? Que por conta da nossa desobediência, por conta do nosso cortar o caminho, desviar o caminho, se afastar do Senhor, a nossa família sofre. Quem está perto de nós sofre. O vento forte, contrário, bate não só em nós, mas bate naqueles que estão próximos a nós. Bate na nossa casa. Então, todas as vezes que nós saímos fora do caminho de Deus, saímos fora do caminho do Senhor, pegamos a nossa própria direção, saímos da missão que Ele nos colocou, a gente corre sério risco de colocar outras pessoas no mesmo barco. Nesse mesmo barco de tempestade, nesse mesmo barco de desorientação, de desespero, de apavoro. E a Bíblia nos fala que aquela tempestade piorava cada vez mais. De modo que os marinheiros perguntavam a Jonas: o que devemos fazer com você, meu querido? O que vamos fazer com você para que esse mar se acalme? Até Jonas se levantar. Faz a oferenda. Até Jonas se levantar e falou: não precisa fazer nada, eu já entendi. O testemunho de Jonas é comumente usado até para fazer a célebre pergunta, né? Quanto custa ter um Jonas no seu barco? Quanto custa para você ter alguém que está fugindo de Deus, que está desobedecendo, desonrando a Deus? Porque às vezes essa pelo menos é a experiência do Antigo Testamento. A tempestade vem sobre nós porque pessoas ao nosso redor estão desonrando a Deus, né? Então, da mesma maneira como Jesus estava com os discípulos e a calmaria que veio, a bonança que veio, quando Jesus acalma a tempestade, ele acalmou a tempestade de todos os outros barcos que estavam no mar naquela noite. Da mesma maneira, quando tem alguém infeliz no nosso meio, de alguma maneira a gente sofre com isso também, né? Então, o tópico 2 fala a respeito do arrependimento. É uma poesia hebraica. Ele reconhece toda a grandeza de Deus, toda a soberania de Deus. Aquilo ali mostra o arrependimento. Esse é um ponto importantíssimo que eu tenho visto em todos os compartilhamentos que nós estamos fazendo, é que todo o processo de restauração passa pelo arrependimento, passa pelo reconhecimento da sua situação. Então, no momento em que Jonas, na barriga do peixe, reconheceu a grandeza de Deus, reconheceu a sua situação, orou em arrependimento e clamou por livramento, Deus, ao ver aquela postura de humildade, de gratidão, né, pela misericórdia de Deus, ele ouviu o seu clamor e ordenou que o peixe o levasse para ser vomitado na terra. E, por incrível que pareça, exatamente na terra que ele precisava instruir, que ele precisava cumprir a missão, né? Ele volta exatamente, o peixe traz ele de volta. Aqui entra aquela expressão que as pessoas falam: quem não vai pela dor, pelo amor, vai pela dor. Então, Jonas vive ele obedece debaixo de uma dor, debaixo de uma prova, né? Debaixo do reconhecimento de uma profunda falha. Mas Deus usa a barriga do peixe para poder, de fato, produzir algo extraordinário na vida de Jonas. Eu não sei se você sabe, mas se você digitar no YouTube, ao final dessa reunião, homem engolido pelo peixe, tem uma notícia recente, ela é recente agora, de um homem que foi, de fato, engolido por uma baleia e conseguiu sobreviver. Olha que coisa extraordinária, né? Ao escutar esse tipo de história na Bíblia, você tem duas opções. Ou você se torna cético, fica procurando as razões,
ou você crê na grandeza de Deus, que faz coisas impossíveis. Para os crentes não é muito difícil. Para o ímpio, talvez sim, mas para o crente não é muito difícil. Se, se a palavra de Deus disser para mim que uma grande ave engoliu um homem e depois botou ele dentro de um ovo, para mim está tudo certo. A vida de experiência que eu tenho com o Senhor me traz graça para poder conseguir exercer fé e confiar em coisas inatingíveis, inimagináveis, né? Mas você sabe que o cético não consegue lidar com isso, né? O ateu não consegue lidar com isso. Ele não consegue compreender a grandeza do poder de Deus. Mas falando sobre isso, então, no capítulo 2, Jonas volta para o lugar, Deus traz de volta. Então, muitas vezes, a experiência de dor, a experiência de crise, a experiência de barriga do peixe nos traz de volta, depois de um tempo de arrependimento, nos traz de volta ao ponto em que Deus quer que nós façamos, que nós cumpramos um chamado. Jonas é conhecido como um profeta fujão, mas no final ele cumpriu a proposta, ainda que ele precisasse aprender muitas coisas sobre a bondade e a misericórdia de Deus. Nós vamos agora ao terceiro ponto com o pastor Felipe. É interessante que ele passou o capítulo 2 todo se arrependendo. Foi uma oração longa de Jonas. Se arrependendo, onde finaliza: mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem do Senhor, Deus. Então o Senhor deu a ordem ao peixe e vomitou Jonas. Através do arrependimento, ele chegou ao terceiro ponto dessa palavra que nós vamos falar, que foi a segunda oportunidade. Quando nos arrependemos, nós temos a segunda oportunidade. E qual que é a segunda oportunidade? De obedecer. A primeira ele desobedeceu. Na segunda, ele vai ser levado à obediência. Então, Jonas, ele parte para o terceiro capítulo a obedecer ao Senhor. E o verso 4 diz: Jonas entrou naquela cidade, andou o dia inteiro, porque a Bíblia fala que a cidade de Nínive é muito grande, e levava uns 3 a 4 dias para andar por ela toda. E ele levou aquele dia todo e começou a anunciar, dizendo: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Então, os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar, e todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar que estavam arrependidos. Então, olha aqui, tem duas coisas nessa mensagem. Uma é a vida de Jonas, que desobedeceu a Deus, que entrou em desobediência, mas ele teve a sua segunda oportunidade de arrependimento, se arrependeu genuinamente, com muita humildade e gratidão pela misericórdia de Deus. Deus deu a segunda oportunidade para ele. E aí ele vai naquela cidade, ele prega o que Deus mandou ele pregar, que a cidade seria destruída por conta do pecado. Mas aí aquela cidade, através do seu rei, do seu líder, entendeu a mensagem, creu em Deus, fizeram jejum, trocaram suas vestes, reconheceram os seus pecados e começaram também, assim como Jonas, dentro daquela baleia, dentro daquela barriga da baleia, começaram a crer em Deus e a pedir perdão pelos seus pecados. E aí o verso 10 desse capítulo 3 diz: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, ou seja, abandonaram os seus pecados, então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Aquela cidade também, assim como Jonas, entrou na sua segunda oportunidade, através de um coração arrependido, através de uma humildade de reconhecer o pecado. Bom, presta atenção no que acontece com a mensagem de Jonas, né, Felipe? Jonas faz o que qualquer um de nós gostaríamos de fazer. Ele alcança uma cidade inteira com a sua mensagem. Ele vê a salvação de uma cidade inteira e ele fica indignado com aquilo por causa da sua reputação. Ele queria que Deus cumprisse a palavra de juízo. Ele acusa Deus de ser bom demais, de ser misericordioso demais e de não cumprir a palavra que ele disse. Ora, e aí Deus vai mostrar para ele, depois do próximo capítulo, que ele está dando valor a uma planta e Deus não poderia dar valor às suas criaturas e transformá-los em filhos, não poderia poupá-los. Então, Jonas
conseguiu, assim, é o profeta que tem a pregação mais... Ó, veja, a gente acha maravilhoso, Pedro pregou, converteu 3.000 pessoas numa única pregação. Não, em um dia de pregação, Jonas conseguiu alcançar uma cidade inteira que tinha 120.000 que não sabia lidar com a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. E aí, ele não fica satisfeito com isso, porque está cheio de justiça própria, está Cheio de cheio de ego. reputação. Tem uma coisa que a gente fala, tem uma coisa importante que você está falando, que é a questão da desobediência ao que Deus diz, independente de como Deus fará. A outra coisa é a reputação do pregador, é a reputação do profeta, é a reputação do homem de Deus. Às vezes a gente tem dificuldade de falar o que Deus nos disse, de compartilhar uma impressão, porque nós não queremos ser mal interpretados. Nós temos receio de falar uma palavra de cura, achando que aquilo, de uma maneira racional, pode vir a não acontecer. É interessante que ontem minha mãe fez uma pergunta assim, ó, presta atenção. Alguém orou com a minha mãe, até acho que foi o obreiro Márcio. A minha mãe estava sentindo um pouco de dor, mas ela sente um pouco de dor baseado na experiência da cirurgia. Está muito bem recuperada, mas tem alguma dor, né? 1 ano de cirurgia, um monte de platina lá na perna, enfim. Aí a minha mãe perguntou assim, depois que um pastor ora, quanto tempo leva para uma cura acontecer? Aí eu falei, mãe, não estou entendendo a sua pergunta, né? Ela falou porque na cabeça dela a oração do Márcio estava funcionando, porque ela estava completamente sem dor ontem. Ela falou quanto leva para verificar se pode ser 2 dias depois, pode ser 3 dias, pode ser mais para frente ou não. Aí eu fui explicar para ela que independia, que o papel do homem de Deus, da mulher de Deus, é liberar a palavra. E o papel de Deus é cumprir. Mas que não necessariamente porque o pastor orou, aquilo vai acontecer. Ajudando ela a esclarecer a fé e ajudando ela a desfrutar da benesse de não estar doendo. Porque daqui a pouco a dor pode voltar no sentido de que... Aí eu fui levar os olhos dela para gratidão, no sentido de, mãe, seja grata porque o milagre já aconteceu. O milagre é não estar na cama, não estar na fralda, não estar dependente. O milagre é ter conseguido uma cirurgia extraordinária. Deus pode dar um fêmur novo, mas ele vai fazer isso? Ele precisa fazer isso? Será que já não é suficiente a bondade que ele fez? Desfruta disso, né? E desfruta desses dias sem dores também. Tomara que não tenha mais dor, porque Deus é um Deus que tem poder para dar essa qualidade de vida. Mas é muito precioso a gente ter ousadia, né? Porque o Márcio perguntou por que ele deveria orar, e ela falou que era por causa da dor, e ele falou. E é isso, nós precisamos que Deus está nos dirigindo, independente da nossa reputação, porque Deus é soberano e faz como ele bem quer. Bem, vamos lá. Aí o Felipe vai falar sobre o processo de restauração no coração de Jonas. Aí entra o ponto onde pega cada um de nós, né, cristãos. É um ponto onde entra o nosso achismo aqui, nosso ego, a nossa carne. Assim como o pastor estava falando, porque não, tem que cumprir a palavra agora que o senhor falou para mim e eu falei, agora vai ter que fazer. Porque senão eu vou ser exposto. O que vai ser de mim como profeta? E Jonas começa a entrar naquilo que muitos crentes passam, que é a parte do mimimi, da reclamação. É a parte daquilo lá, olha o que ele diz, agora, Senhor, acaba com a minha vida logo. Para com isso. Estou envergonhado. Porque para mim é melhor do que morrer. Aí Deus vira para Jonas e fala assim, ô Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Deus falando para Jonas. E Jonas vira, eu tenho. Tomado de justiça própria até o último grau. Eu tenho sim, eu estou indignado. Só nasceu sobre a minha cabeça aqui, eu quero morrer e vamos acabar com isso logo. É razoável a minha ira até a morte, ele fala. Então Jonas, ele entra num clima
onde cada um de nós precisamos ser restaurados. A parte do coração. Aqui já entra a parte da restauração do coração de Jonas. Porque Jonas, ele teve a mesma oportunidade que essa cidade de se arrepender, de pedir perdão pela falha dele, de pedir perdão pela desobediência, porque aquela cidade também estava em pecado, estava em desobediência. Olha o tanto que Deus, amado, ele é fantástico. Deus, ele leva Jonas a um lugar onde ele mesmo tinha passado um processo de desobediência, para levar uma palavra de juízo, onde ele também poderia ter um juízo dentro daquela barriga do peixe, ter morrido naquele mar, ter desaparecido. Mas Deus leva ele a uma oportunidade de arrependimento, e ele teve. Por isso que é bom nós aproveitarmos as oportunidades de nos arrependermos. E aquela cidade foi a mesma coisa, mas Jonas ficou indignado. Ou seja, com ele não estava indignado, mas ele estava indignado com o perdão daquela cidade. Com o perdão que ele recebeu, ele não ficou indignado, ele ficou grato. Mas com o perdão daquela cidade, ele ficou indignado. Quantas vezes nós ficamos indignados quando vemos irmãos sendo abençoados e perdoados pelos seus pecados? Nós temos que sarar o nosso coração na questão do nosso achismo, porque às vezes nós queremos juízo, né? Nós somos tão bons, às vezes, que queremos o juízo de Deus. Queremos que as pessoas passem também por dificuldades, porque erraram, porque vacilaram. E pedimos o juízo de Deus, e não ficamos felizes com o perdão, com a graça de Deus na vida daquele irmão. Porque Deus, ele é misericórdia, amor e graça. E a gente não fica feliz com isso na vida do irmão, do próximo, e a gente quer o juízo. E Jonas queria o juízo, de todo jeito. Aí Deus, ele pergunta para Jonas, depois de todo o processo da planta que o pastor contou, ele fala para Jonas, Jonas, você acha que está certo? E Jonas diz, é claro que tenho razão. Então, o que ele fala? É claro que eu tenho razão para estar com raiva. Ou seja, todos nós temos razão para estar com raiva. Com tanta raiva que estou com tanta raiva que quero até morrer. Então Deus, ele começa a ensinar um processo a Jonas, onde ele fala, Jonas, você tem compaixão até de uma planta. Como eu não vou ter compaixão da minha própria criação, de filhos e filhas, com arrependimento genuíno, e eu não vou derramar amor sobre eles, de perdão e graça? Isso nos ensina um princípio muito poderoso, amados. Deus, ele está pronto para nos perdoar. Ele está pronto para nos receber de volta. Ele está pronto para ouvir um coração arrependido, onde há uma restauração. Quando chega a restauração para esse coração, e esse coração encontra a restauração, e essa restauração encontra o coração arrependido, a graça de Deus, ela é derramada. Ela é abundante. E ela cura corações, mutuamente. Nós precisamos estar preparados para receber isso, restauração, graça, amor de Deus e perdão. É isso que Jonas foi ensinado. O livro de Jonas é um livro sobre a bondade e a misericórdia de Deus, um livro sobre a obediência e a restauração da tarefa, da missão, do chamado, mas é, acima de tudo, também um livro sobre o Deus da segunda chance, né? Deus é um Deus de novas chances. Na verdade, é um Deus de segunda, de terceira, de quarta. Deus é um Deus que não deseja fazer o mal. Talvez a coisa mais importante é compreender a misericórdia, a bondade, a benignidade e a longanimidade de Deus em todo o processo de relacionamento com o homem. Porque muitas vezes nós merecíamos apenas a destruição, apenas o castigo, ou apenas ficar à mercê das consequências dos nossos próprios atos. Mas a graça de Deus é extraordinária, abundante, nos cobre, nos cerca e nos produz toda medida de cuidado, de restauração em dobro, ou acrescida de 20%, além do dobro, como diz a palavra, e talvez é isso que nos produza tanta esperança, tanto cuidado, tanta graça. Glória a Deus. Boa é essa palavra, bom é esse compartilhamento. Aqueles que querem participar podem abrir as suas câmeras
Hoje eu vou começar perguntando para a dona Margarete, né? Como tem sido esses dias, dona Margarete? Dona Margarete também está aqui todo dia. Como tem sido ouvir a palavra logo pela manhã, todos os dias para a senhora? Bom dia. Deus abençoe nossas vidas. Amém. Está escutando, pastor? Então, é uma aprendizagem para a gente, né? Deus é muito bom ter guardado nossas vidas. E muitas vezes a gente se vê nessa situação de Jonas aí, né? Quantas lutas que a gente tem. E Deus está ali conosco, sustentando, guardando, nos livrando. Deus é muito misericordioso. A bondade dele é muito grande, se estende a todos, por mais que a pessoa esteja ali com dificuldade, mas Deus está com ele. E muitas vezes a gente acha que Deus não está com a gente, mas Deus é bom. Essa situação de Jonas aí, creio que muitas pessoas passam a se esconder, né? Dentro de um barco, de um navio, na sua vida financeira, na sua vida difícil. Mas Deus ainda está conosco. Nós abrir nosso coração e saber da bondade de Deus, quanto que é grande, muitas vezes nós não agradecemos. Muitas vezes somos, infelizmente, somos carne, né? Mas o Senhor é bondoso demais. O Senhor cuida de cada um, do jeito da vida de cada um. Deus está cuidando. Ele está cuidando até aquele que está jogado na rua, assim eu creio, né? Deus é muito bom. A misericórdia dele estende a toda criatura. Deus Glória a fala Deus. mesmo. Pastor, meu microfone não está bom, né? Tá bom, estou Tá te bom? ouvindo. É porque não estou escutando aqui. Então, o Senhor é bom demais. Não tem nem o que falar da bondade dele, do que ele faz na nossa vida. Ele dá essa atitude de nós ir atrás, buscar. De nada a gente tem, mas dele nós temos tudo. Abrir a nossa boca e falar aos quatro cantos do mundo quanto que Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Eu tenho meu coração muito grande, assim, de ganhar vidas mesmo para Jesus, porque esse o caminho, não há outro. Amém, pastor? Glória a Deus. É isso, muitíssimo obrigado. Quero perguntar também para o seu Zé Mauro. Seu Zé Mauro, também o senhor está quase todos os dias aí. Está aprendendo algo novo aí, seu Zé Mauro? Bom, a graça e a paz, pastor Weston Júnior, e um bom dia para vocês todos. Amém? Amém. Ai, pastor, eu estou aprendendo cada dia mais, né? Cada dia mais um pouquinho com vocês, que Deus me deu vocês. Amém? Glória a Deus. Eu só tenho só a agradecer a Deus, né? É assim, nós somos um pouquinho igualzinho, o pastor falou, tipo Jonas, né? A gente Que foge de vez em quando? Isso. É igualzinho eu. Sempre estou sentindo dor, né? Pelo que aconteceu comigo, né? Mas só tem só agradecer a Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo está dando esse sol lindo, maravilhoso para nós, né? Está aqui. Só agradecer mesmo. E a cozinha nova, está quase terminando? A cozinha nova está quase terminando, pastor. Aqui, como é que tá, ó. Está só o piso. Só no piso. Mas tá assim já. Eita. Graças a Deus. Tá vendo? Reforma é coisa boa para disciplinar o indivíduo. Isso, né? É só Deus mesmo, sabe? Eu fico assim, só agradecendo a Deus, né? Que vê essa beleza assim, ó, que tá, né? Porque Vai sair uma cozinha nova aí. vai, em nome de Jesus, pastor. Depois você faz um macarrão para nós. Tá convidado. Andréia. Bom dia, graça e paz, pastor. Bom dia. Eu já fugi muito, pastor. Eu já fugi muito. Agora já está a ponto de ser vomitada já. Já, pastor, já. Mas a bondade dele, a misericórdia dele sempre me alcançou. Eu creio que
O Senhor tem grandes coisas ainda para minha vida, e eu ainda tenho muito que aprender. Eu sou muito grata ao Senhor por essas oportunidades que nós sempre temos, né, de estarmos ou com as pastoras, com as mulheres, ou mesmo aqui. Nunca é demais ouvir e deixar, né, deixar o Senhor fazer. E tirar, né, sempre a mão, tirar o controle da nossa mão, porque a gente não sabe nada, a gente acha, tem o tal do achômetro, o achismo, então, assim, e se deixar levar só por nós mesmos, não dá sempre errado. Então, eu sou muito grata por cada aprendizado e o Senhor tem feito. E na minha casa, graças a Deus, a minha casa tem servido ao Senhor, por mais que tem algumas lutas, ainda tem muitas coisas para ser mudadas, mas eu sei que o Senhor está no controle. Ele não perdeu o controle da minha casa, pelo contrário, ele tem mostrado que, por mais que as lutas estejam grandes, mas grandes coisas a gente vê, principalmente na quarta-feira. Então, a quarta-feira tem sido um presente para minha casa. Então, porque a gente vê milagres, a gente vê cura, a gente vê restauração. Vem gente, a célula Segismundo não é a célula Segismundo, é a célula do povo. As pessoas vêm de vários bairros para congregar na célula. Então, assim, eu sou muito grata ao Senhor por isso. Então, Amém. que a misericórdia dele, a bondade dele continue alcançando e nos guardando. Glória a Deus. É bom ouvi-los. Amados, todos os que estão me ouvindo, vamos abrir a câmera, deixa eu fazer a fotinha aqui, senão depois no final eu esqueço. Depois, na sequência, eu vou pedir para o Júlio César deixar suas impressões, mas vamos lá, vamos fazer a nossa fotinha aqui. Aqueles que podem abrir a câmera. Tem uns dos carros. Ó, o Marcos Flávio ali. Só aparece na hora da foto, olha lá a situação. Brincadeira. Vamos lá. A Maria Alice está pedindo o endereço da célula, depois a Andréia vai mandar para ela no PV, hein? Ou então manda lá no grupo de edificação pessoal o convite. Olha, povo lá do Portugal, passando frio aqui, ó. Passando frio lá, trazendo frio para cá. Zé Carlos e Franciele. Amém. Deixa eu fazer a foto. Cadê o sorriso? 1, 2, 3 e... Foi. O Júlio César vai compartilhando enquanto eu vou organizando a foto aqui para ver se é isso mesmo. Amém. Bom dia a todos, a graça e a paz. Desse texto, tem algumas coisas que me chamam muita atenção. Acho que é um dos textos que eu mais falo sobre ele nas conversas de mesa, né, que a gente vai tendo. E o senhor até citou um pouco disso, sobre a questão de quanto custa ali o ingresso do nosso barquinho, né? Quando a gente coloca pessoas nos nossos processos, que na verdade elas estão sendo tratadas por Deus, ou até às vezes a gente tenta ajudar, e nem todo mundo precisa de ajuda. Por mais que às vezes algumas situações sejam desafiadoras na vida da pessoa, elas são frutos de princípios que foram quebrados. Tem uma frase do pastor que eu gosto de ouvir, que ele fala algo muito legal. Ele fala que quando você quebra o princípio quebra você. Então você não tem como fugir disso. Então você entrar em processos de pessoas que estão em desobediência pode te custar muito caro. E mesmo que o barco não tenha afundado, não significa que ele não passou por perdas. Que antes eles tiveram que jogar toda a carga no mar até descobrir que era Jonas que estava em desobediência. Então eles sofreram perdas até entender que o problema não era a tempestade, e sim a desobediência de um homem que estava custando caro para todo mundo. E isso vale, assim, para dar um exemplo claro, o senhor sabe, acompanhou um pouquinho da nossa história, sobre a restauração que a gente viveu, e uma delas que a gente viveu muito forte foi na área financeira. E por muito tempo eu achava que dinheiro resolveria meus problemas. Eu brincava muito com o Inácio nas nossas conversas, que era sempre aquela tônica, né? Eu ganhava 2 e eu achava que quando eu ganhasse 4, meus problemas iam ser resolvidos.
Quando eu passei a ganhar 4, eu achava que era 6. E assim nunca tinha fim. Era um saco furado. Até o dia que eu entendi aonde que eu estava desonrando a Deus. E não tinha a ver com desobediência. O senhor acompanha a nossa vida e sabe que nunca fui uma pessoa de andar em desobediência. Só que tinham princípios que tinham a ver com honra, que não era com desobediência. E um deles foi, eu cheguei no momento lá, logo na finalização daquela última palavra do curso de casais, eu mandei mensagem para os meus pais, falei assim, olha, eu percebi que eu tinha desonrado vocês financeiramente. Que eu peguei o trabalho do meu pai, que sempre trabalhou muito, a minha mãe também, que sempre trabalhou, e muitas das vezes eu não dava o mínimo valor para aquilo. E aquilo Deus trouxe essa luz para olha, você desonrou os seus pais na sua vida financeira, na vida financeira deles, e isso não deixou de ser desonra. Então eu precisei de conserto. Então, por várias vezes a gente acha que o que resolve os problemas financeiros de alguém é dinheiro, mas geralmente é a última das coisas que resolve. Se você não resolve o que está causando o buraco no saco, vamos dizer assim, o buraco ali no saquetel, né? Se você não costurar o buraco, não reformar a bolsa, você vai continuar colocando dinheiro e ela vai sair pelo outro lado. Então, essa é uma das impressões mais fortes que esse livro me traz. E acredito, assim, no segundo ponto, é que a misericórdia de Deus, ela é plena e perfeita, mas o arrependimento, ele é parte de tudo. E até quando estava lendo essa semana e meditando ali no Salmo 23, algumas traduções, elas acabam se perdendo, né? E é legal que uma das minhas bíblias, ela tem lá algumas palavras que ela destaca do original. E no Salmo 23, ela destaca quando fala da vara e do cajado que consolam. Eu sempre li aquela palavra de consolo com aquele refrigério, aquele tapinha nas costas, aquele abraço. Só que o consolo ali, ele fala de arrependimento. No original da palavra, ele fala, tua vara e o teu cajado me trazem arrependimento. E aí eu consigo alcançar o lugar que eu preciso. Então a fala do senhor e do pastor Felipe é muito pertinente. De que quando a gente encontra um lugar de arrependimento, a gente encontra um lugar de conserto e a gente perde na desobediência, né? Acho que só esse último ponto, que uma coisa que chama atenção é que Jonas nem luta. Ele mesmo fala para jogar ele no mar. Então tem muita gente que perdeu o amor pela vida por estar andando em desobediência. O meu sentimento com o Jonas é esse, que ele fala assim, Forte. Essa aí é só uma me joga no mar. expressão forte. É que você vê que ele nem luta pela vida. A tendência de um homem diante da morte é falar assim, eu não vou falar, não sou eu não, mentira, essa sorte sua tá errada. Ele nem balança, ele fala assim, não, só me joga no mar. Então você vê que a desobediência dele fez ele perder até o amor pela vida. Ele reconhece a condição dele, né? É isso. Então eu vejo que tem muitas das depressões que as pessoas vivem, elas são frutos de desobediência, que vai te tirando realmente o prazer de viver. E aí você fala, me joga no mar que eu quero morrer e tá tudo certo, não tem problema. Agora, quando é corrigido lá no final, por mais que o livro termine ali, como o senhor falou, de forma meio que abrupta, assim, né? Parece um corte na história, mas o sentimento que a gente tem é que Jonas entendeu a misericórdia. E ali ele já acabou aquele choro de profeta, né? Que nunca vi povo que gosta de pedir a morte igual o tal dos profetas, mas ele retoma o amor não só pela própria vida, mas pela vida, né? A vida da própria árvore que Deus fez e a vida da cidade. Glória a Deus. É isso. Mas alguém quer falar? Vamos lá. Jordan? Eu quero só deixar uma porção da Bíblia aqui que eu estava meditando. Aí o senhor compartilhou mais a palavra com esse pastor Felipe, o irmão Júlio também falou algo aí. Eu creio que tem um pouco a ver, tá um pouquinho aí, só deixar aqui os versículos. Isaías 40, verso 9, do 9 ao 11. Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço ajuda os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Só deixa esse versículo aí pra gente. Glória a Deus. Amados, vamos orar.
Eu quero começar com o pastor Antônio. Daqui a pouquinho ele vai estar saindo. Então, tem alguns alvos ali. Se você quiser ir colocando os seus alvos. Quando não tem alvos, a gente vai para as orações coletivas, né? Aquelas que são recorrentes. E os alvos que forem sendo colocados, nós vamos orando. Talvez a pessoa que eu tenho colocado bastante o meu coração em oração seja a Geisa, né? A vida da Geisa no nosso meio tem precisado de bastante oração. Quero cobrir também a vida da Letícia, né? Ainda não temos todas as informações do episódio do desaparecimento e aparecimento, graças a Deus. Quero colocar a vida desses irmãos e nós vamos orar. Dona Margarete quer falar antes de orarmos? Pastor, é a dona Conceição, ela se encontra no mesmo jeito. Dá para o senhor colocar ela aí, em nome de Jesus? Sim, sim, sim. O pastor Amém. Antônio vai começar orando isso e a gente segue na sequência orando. Vou pedir para depois do pastor Antônio, pode ser a Michele, ok? E depois da Michele eu venho fechando. Vamos lá, pastor? Glórias a Deus. Papai, no nome de Jesus Cristo, nós te damos graça mais um dia, mais uma vez, ó Deus, porque nós compreendemos que esse processo de restauração ele vai ser contínuo, ó Pai, mas aqui o Senhor tem nos fortalecido, aqui o Senhor tem aberto os nossos olhos, o nosso entendimento, e nós temos tido grandes referências de homens e de mulheres de Deus, ó Pai, que em algum instante da sua jornada eles encontraram esse caminho de restauração e grandes feitos o Senhor fez através da vida de cada um. Mas nessa hora aqui nós te bendizemos porque nós cremos que o Senhor é o Deus que cura, ó Deus, porque a tua palavra nos confirma isso, quando o Senhor leva sobre si, ó Deus, todas as nossas enfermidades, dores e pecados, ó Deus, para que a gente possa viver, para que a gente possa tomar posse, ó Deus, de toda cura que há em Cristo. Por isso, nessa manhã, ó Deus, nós colocamos aqui a vida da dona Margarete, cremos, ó Pai, que enquanto nós estamos aqui clamando o Senhor, lembrando o Senhor das tuas promessas, que o Senhor é poderoso, a dona Margarete vai receber vigor no organismo, aonde quer que ela esteja, ó Deus, o Senhor tem o poder de tocar nela nesse instante, pelo poder do teu Espírito, ó Deus, fortalece ela, revigora ela, ó Deus, libera do céu vida de Cristo, vida de Deus sobre ela, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, nós oramos aqui, cobrindo a vida da dona Conceição, porque acreditamos, ó Deus, nessa unidade coletiva, numa só fé, num só Espírito, ó Deus, porque acreditamos que esse Espírito está consolando, ó Deus, a dona Margarete, nesse instante, como a vida da Geisa, ó Deus, em meio a esse processo, ó Deus, fortalece ela, ó Deus, mesmo em meio a tantos medicamentos e desafios, o Senhor tem o poder de trazer sobre a mente dela aquilo que dá esperança, e há esperança quando cremos, quando nos lembramos do sangue de Jesus Cristo, quando nos lembramos do sacrifício de Cristo na cruz para nos dar vida, e vida em abundância, ó Deus, por isso eu declaro uma palavra de restauração sobre o organismo da Geisa, para que ela responda, ó Deus, de uma maneira poderosa em meio a esse tempo de restauração física, ó Deus, e já, ó Deus, desautorizamos todo espírito de enfermidade sobre a vida dela, comandamos o mundo espiritual, desautorizando qualquer espírito de enfermidade, Pai. E também, ó Pai, vai de encontro à vida da Letícia. O Senhor é o Deus que sonda e que conhece todas as coisas, ó Deus, e é poderoso para trazer
sobre a vida da Letícia clareza, ó Deus, faça ela se sentir consolada, faça ela se sentir confortada, Deus, não permita que ela se perca em si mesma, ó Deus, de maneira que toda culpa, toda condenação, né, que possa estar sobre a mente dela, ó Deus, todo ataque, né, maligno, ó Deus, seja, ó Deus, repreendido, todos esses feitos malignos sobre a vida da Letícia, e ela possa se lembrar do amor do Senhor. Nós te agradecemos porque, né, da mesma maneira que ela sumiu, ó Deus, o Senhor a trouxe de volta, porque o Senhor tem um tempo de restauração sobre a vida da Letícia, Deus. Eu oro, né, nessa hora, eu oro, ó Deus, colocando a vida de cada um desses que estão aqui toda manhã, e aqueles que não podem estar por algum motivo. O Senhor é um Deus que é Pai, que é zeloso, mas que sonda e conhece o coração, né, de cada um desses aqui. Por isso, eu, nessa manhã, libero a palavra de bênção sobre a vida de cada um desses que está aqui, né, nesse grupo de edificação pessoal. Abençoo, ó Deus, a vida de cada um, na autoridade do poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós cremos, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui diante de Ti para Te agradecer, Papai querido, por todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado por este compartilhamento, Senhor, que o Senhor venha derramar graças a cada dia sobre a vida do pastor Edson, para que ele possa derramar sobre nós. E o Senhor venha guardar essa casa pastoral, trazendo renovo, força a cada dia. Pai, nós já Te pedimos, Papai querido, que o Senhor entre com providência na saúde daquelas que estão necessitando, da Dona Conceição, que o Senhor venha trazer cura emocional também para a vida da Letícia, Senhor, que o Senhor venha derramar graça a cada dia, Pai. Nós já repreendemos todo o espírito que tenta atacar a mente delas, Papai querido. Nós já Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha derramar algo novo sobre a vida da Dona Conceição, da Letícia, Pai. Que o Senhor venha derramar graça sobre as nossas vidas. Que o Senhor hoje venha renovar as nossas forças, Pai. Que o Senhor hoje venha também, Papai querido, fazer algo novo sobre a vida de cada um de nós. E nós já Te agradecemos por este tempo, Pai, que está sendo maravilhoso. Eu creio que o Senhor tem restaurado grandes coisas na vida de cada um de nós. E aqueles que ainda não foram restaurados, que o Senhor venha trazer restauração. Te peço também, Pai, que o Senhor venha trazer cura emocional, Pai, para a vida da Caritas, Senhor, que acaba que está passando um tempo meio difícil, que ela venha se restituir a cada dia emocionalmente, Pai. Nós Te pedimos também, Papai querido, pela vida da Roberta, Senhor, que há um tempo estava de luto, e que o Senhor venha restaurar todas as coisas, Pai. Te pedimos também pela vida da Renata, Senhor, que o Senhor venha trazer cura, Papai querido, para a vida dela, e nós já Te agradecemos, Pai, diante de toda circunstância, que o Senhor é Deus que faz na hora certa. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Senhor, nós oramos pela vida da Joana, há 4 anos aguardando uma cirurgia importante, uma cirurgia que pode alterar toda a qualidade de vida dela. Nós queremos declarar que nós confiamos no Senhor. Libera no mundo espiritual, dá-nos a clareza, libera um milagre, usa as portas, usa as pessoas apropriadas e nos dá graça para vermos essa situação resolvida. O pedido dela colocado aqui hoje. Eu também me lembro do seu Zé Mauro, que está conosco, também esperando há mais de 2 anos uma cirurgia. Nós declaramos, seja o Senhor a nos surpreender nesse ano de restauração. Libera essas medidas para que a qualidade de vida desses irmãos melhore, a saúde deles seja reestabelecida, que o seu nome seja engrandecido. Nós declaramos essa verdade, confiamos no Senhor, estamos juntos, disponíveis. Eu oro ainda pela vida do Gabriel, que está presente conosco hoje, que fez aniversário ontem. Ele que tem nos servido sempre com tanta excelência, tem crescido no nosso meio, tem sido um homem de Deus, um jovem dedicado, uma geração que se levanta no nosso meio para fazer o que é certo. Nós queremos abençoá-lo
declarar toda a sorte do cuidado do Senhor sobre a história do Gabriel, que ele possa sempre testemunhar dessa doçura, desse equilíbrio, dessa mansidão, e que ele possa sempre servir com excelência, e que as sementes que ele tem depositado possam se multiplicar e prosperar naquilo que o Senhor reservou para o coração e para a história dele. Eu oro abençoando cada um desses irmãos, declarando um dia de trabalho extraordinário e abençoando eles para uma jornada. Que nesse 10º dia nós possamos, ao tomar dessa palavra, que ela seja uma semente genuína e verdadeira, e que em tudo nós possamos testemunhar o seu cuidado nesses dias em que a sua restauração tem sido lançada sobre nós. Eu abençoo cada um desses irmãos no nome poderoso do Senhor Jesus. André levantou a mão? Pastor, é a respeito da minha tia. Os meus pais estiveram em Brasília esse final de semana e a situação da minha tia, aos nossos olhos, verdadeiramente é impossível. A minha tia sempre foi uma mulher que sempre cuidou da sua saúde. Só que de setembro do ano passado, eu comecei a notar algumas coisas diferentes sobre as reações dela, sabe? O modo de falar, era uma das nossas tias mais velhas e sempre risonha, sempre curtindo a vida. E, de repente, um falar, umas atitudes diferentes, e foi nos levando a perceber que algo estava estranho. Em outubro, a minha tia, a minha família, por parte do meu pai, tem um histórico muito forte com câncer, e minha tia já havia tirado um seio há muitos anos, e sempre tirando pinta, ou algumas coisas que vêm aparecendo no corpo, e em outubro ela descobriu que estava com câncer no cérebro. E tem o grupo da família que fica trazendo notícias de Brasília, que ela está assim, está assado, mas a gente vai vendo as mensagens e vai te mostrando que não é nada só, não é só aquilo que estão falando, que estão colocando debaixo do tapete. Aí os meus pais foram lá e a minha tia teve que tirar, a cirurgia foi tão bem intensa, tirou o cérebro e teve que tirar um pedaço do câncer, estava do tamanho de uma laranja, e ainda não pôde tirar tudo. E hoje ela só consegue mexer os olhos e o lado esquerdo só um ombro, o resto do corpo não mexe mais nada. Então, assim, eu peço oração por ela. Deus faça a vontade dele, sabe? Porque era uma pessoa tão alegre que a minha vontade é que o Senhor leve, porque a gente conheceu uma tia de um jeito e hoje vê ela nessa situação de acamada e cheia de aparelho, é muito triste aos nossos olhos, né, de ver essa situação. Então, eu tenho uma outra tia que é a mais velha, tem câncer também, não consegue abrir mais, já tirou... Qual é o nome das duas? Sônia e Selma. Então, assim, a família do meu pai já está tudo na casa dos 80, caminhando para os 90. Então, já são todos idosos. Então, assim, começou pela morte de um dos tios mais velhos da gente, e agora já foi um outro, e agora, sabe, parece que um está puxando o outro. Mas que o Senhor possa, sabe, confortar os meus primos lá em Brasília, e eu acredito que eles não têm falado tudo, não têm demonstrado a verdade no grupo, porque são mais outros idosos também, para não assustar. Mas os meus pais ficaram muito assustados com o que viram. Vamos aproveitar que nós estamos aqui reunidos e vamos orar. A palavra do Senhor diz que muita eficácia há na oração do justo. E o nosso caminho de oração, nós temos vontade, desejos, sentimentos, nós julgamos todas as situações a partir do nosso próprio entendimento. Mas a nossa oração é na direção da soberania de Deus. Amém? Vamos fazer isso juntos? Amém. Senhor Jesus, aquilo que a Andréa está relatando é uma situação desafiadora numa família a quem nós reconhecemos que eles precisam de um toque do Senhor. Há pessoas envolvidas com as suas emoções, aos filhos, aos outros mais velhos,
àqueles que estão debaixo dessa enfermidade, de uma maneira especial a vida da Sônia e da Selma, com um diagnóstico tão desafiador e no limite das suas vidas, nos dias de maturidade. Nós queremos hoje orar por todos os idosos que estão no nosso meio, todos aqueles que são idosos e fazem parte da nossa família, todos aqueles que estão enfrentando enfermidades nesses dias, pessoas que foram roubadas na sua qualidade de vida, na sua alegria e têm enfrentado enfermidade na reta final da sua vida. Nós reconhecemos quem o Senhor é. A tua palavra diz que o Senhor tem planos de bem, de paz a nosso respeito, para nos dar o fim que nós desejamos. O fim que nós desejamos para a vida de cada uma dessas pessoas, de uma maneira especial sobre a vida dessas tias, da Andréia, a Sônia e a Selma, nós queremos declarar. O fim delas é um fim bom, é um fim de descanso, de um completar da carreira, e nós respeitamos a soberania do Senhor, nos dá a chance de testemunhar a sua bondade, mesmo nas situações mais difíceis. Quando as pessoas envelhecem, as nossas esperanças diminuem, mas o seu poder não é diminuído e o Senhor pode todas as coisas. Por isso, hoje, nós inclinamos o nosso coração, nos ajuntamos e declaramos essa palavra em favor dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, em favor daqueles que são mais velhos, e usando o nome dessas duas tias da Andréia, a Sônia e a Selma, nós declaramos: seja repreendido todo câncer, tudo aquilo que produz destruição, produz uma restauração da saúde completa, uma restauração da alegria de viver, uma restauração dos dias de maturidade, e permita elas completarem a jornada delas, e nós ainda ouviremos o testemunho da bondade do Senhor. Hoje eu oro pelo consolo do Senhor sobre a vida da Andréia, dos seus familiares, daqueles que enfrentam esses desafios, daqueles que em algum momento enfrentarão a partida delas, que nós sejamos capazes de compreender que o Senhor tem um propósito em todas as coisas e que a sua medida de consolo está disponível para nós em todas as circunstâncias. Hoje eu oro abençoando cada um desses que nós temos colocado o nosso coração, cada uma dessas pessoas que tem se tornado alvo das nossas orações, e outros talvez que nós não nos lembramos, mas que sabemos que estão debaixo da oração dos irmãos. Nós queremos dar testemunhos da sua bondade, testemunhos de milagres, e é assim que nós declaramos a nossa confiança, fé e esperança no Senhor. Nós somos prisioneiros da esperança, por isso não ficaremos confundidos, mas aguardaremos confiantemente, pacientemente no Senhor, porque a nossa resposta procede do Senhor. Assim eu oro abençoando a cada um dos meus irmãos, compartilhando com ele esses desafios, esses testemunhos e crescendo na palavra nesse 10º dia desse propósito chamado Restaurados para Edificar. Ensina-nos a viver de maneira abundante, graciosa e testemunhar a sua bondade em todo o tempo. Eu oro no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, amados? Excelente célula para você hoje. Você que tem célula, eu vou estar em reunião, atender alguém, e amanhã, penúltimo dia, surpresa boa, tem uma palavra de restauração para você amanhã, penúltimo dia, não falte, estamos chegando na reta final, bora! Melhor é o fim do que o começo das coisas. Deus abençoe vocês, excelente dia. Amém. Amém, pastor. Amém, pastor. Deus